Seguimos com mais um evento do Tia Linux, uma palestra da trilha de QA. Eu sou o Rafael Jeffman. Eu sou o Marco Mangan. E a gente vai falar sobre não programe ao acaso. Que a ideia é não programar de qualquer jeito e pensar no que vai fazer um pouquinho. Então a gente está falando de não programar ao acaso. Então a gente quer saber se a gente está entregando aquilo que foi solicitado. Então, Mangan, como é que eu sei que eu consigo entregar aquilo que foi solicitado e por que eu tenho que saber que eu estou entregando o que foi solicitado? Essa é a questão do desenvolvimento profissional. A gente vai fazer uma entrega para um cliente e o cliente é que sabe se aceita ou não a entrega. Então, eu dependo desse critério que é externo ao programador. E a gente, quando apresenta o programa, a gente pode acabar descobrindo que existem critérios que a gente não conhecia. Por isso é importante tentar esclarecer o mais cedo possível como o programa vai ser avaliado e o que ele deve fazer. Então, já que a gente tem dificuldade em saber o que a gente precisa fazer, em ter certeza daquilo que a gente precisa fazer, e precisa que o cliente aceite que aquilo que a gente fez seja o que ele queria, né? Como é que eu posso lidar, o que eu posso enxergar, o que pode acontecer comigo na hora da entrega? Pois é, a gente conversou antes, né? Então a gente fez uma lista aí de situações em que a gente vai ter uma surpresa. A gente pensa que está entregando o programa que foi solicitado e aí acaba descobrindo que o programa não era esse, tem que ser modificado. Então, na hora de programar, a gente vai usar uma linguagem de programação, a gente vai usar um computador e às vezes na linguagem natural ou quando a gente conversa com diferentes pessoas, a gente acaba descobrindo que existem contradições. Então, na hora de codificar, eu não tenho como resolver. Porque quando a gente fez as entrevistas ou recebeu as informações, a gente ainda não tinha se dado conta que existem informações contraditórias. Então, programar, a gente tem que resolver isso. Não é que a pessoa não sabe programar, é que a pessoa tem que fazer uma escolha e as escolhas não podem ser conciliadas no código se elas são contraditórias. A outra situação que a gente estava conversando era se alguém esqueceu de falar alguma coisa, se alguma informação foi omitida. Porque aí lá na frente, quando eu tentar fazer a entrega, ela vai aparecer. Vai aparecer e dizer, não, mas tem mais um caso, tem uma situação que não foi falada. Aí, pô, se tivessem me dito, eu já teria feito a entrega com essa situação, mas pela complexidade do que a gente está fazendo, às vezes as exceções, esses caminhos assim alternativos, só aparecem bem mais tarde no nosso conhecimento quando a gente está programando. A outra é mudar de ideia, né? Então, mudar de ideia é a gente combinou uma coisa, aí quando a gente vai fazer a entrega, essa coisa mudou. Mudou porque a gente faz programa para um cliente que tem janelas de oportunidade, que ele está sempre evoluindo, o que ele pensa do negócio dele, o que ele pensa das oportunidades que ele tem, e agora eu demorei muito para entregar, ele quer outra coisa. Então, essa mudança, né? Um cenário que está em movimento, a gente não tem tempo de fazer a entrega antes do ambiente mudar. A outra coisa é quando a gente, de fato, diverge, a gente acaba fazendo diferente. E a fazer esse diferente pode ser uma oportunidade de programação, uma oportunidade técnica, uma simplificação para completar a entrega, ou mesmo a gente entendeu errado qual era o pedido, né? Então, a divergência está no próprio produto. E por último, a gente começou a conversar de que existem diferentes maneiras de fazer o mesmo código e diferentes maneiras de dar apoio ao mesmo processo de negócio. Então, a pessoa pede de uma forma, depois a gente descobre que a gente poderia programar de forma diferente, talvez mais fácil de usar, talvez mais simples de implementar. Então, a gente tinha uma alternativa que a gente não percebeu. Então, lá na hora, a gente vai te apresentar, a gente vai receber essa informação, e como a gente trabalha com ciclo iterativo, a gente vai ter que voltar, corrigir e tentar entregar de novo, mas são situações em que a entrega pode ficar dificultada. Pegando um exemplo mais ou menos simples, assim, se a gente tem uma aplicação para fazer, entrega isso pela web, a gente consegue fazer aquilo que o cliente queria de entrega, por exemplo, mas demora muito tempo a entrega para ele. Ele gostaria que fosse em 1 ou 2 segundos e demora 10 segundos para aparecer para o usuário.
A gente fez pensando que o cliente ia usar só num desktop, ele quer só para mobile ou coisa assim. É alguma coisa desse tipo, assim, dessas diferenças entre o que o cliente queria e o que a gente entregou, que pode estar tanto entre o que a gente não entendeu o que o cliente queria, ou ele não nos falou, ou falou e mudou de ideia. Então, tem vários pontos aí, é isso, né? Sim, sim. Essa é toda a complexidade e parte da graça de programar. As coisas não são estáticas, né? Esse é o divertido e por isso que a gente tem emprego. Por isso que a gente gosta. O que a gente fala de especificação funcional agora? Então, a especificação é o que o cliente... É uma maneira de escrever, anotar tudo que a gente entendeu que era para fazer. Essa é a especificação. Mas aqui a gente poderia tentar dividir em 3 partes. Todo sistema tem especificação, código do sistema e código de teste. Ou todo sistema tem especificação, código e teste. Nem sempre o teste e a especificação são explícitos. O código sim, senão o sistema não existe, né? Era nesse sentido, assim. Então, essa questão que tu falaste era uma questão de desempenho, né? Aí não é funcional, é não funcional. Então, a especificação funcional é uma funcionalidade que eu preciso entregar, por isso a feature depois. Mas uma feature poderia ser desempenho também, tempo de resposta. Sim. Só não seria uma história de usuário, eu acho. Não faria como história de usuário. Bom, Também. então assim, agora tem assim, bom, então a gente precisa de alguma maneira organizar o que está sendo solicitado, o que a gente entregou e o que a gente tem que entregar, e a gente pode chamar isso de especificação. Tá, e isso a gente pode fazer e deveria o cliente participar bem próximo disso, porque é o que o cliente quer no final das contas, né? Então, essa especificação ele Isso, deveria estar bem próximo. eu acho que a gente diz que haveria uma especificação, porque a ideia é assim, não, vou programar. Primeiro deixa eu entender, deixa eu ver se eu entendi o que eu tenho que fazer. Aí que agora que eu acho que eu esclareci, agora eu já posso programar, porque a dúvida eu vou ter. Mas eu posso ter uma dúvida lá programando, ou eu posso ter uma dúvida agora conversando com o cliente. O melhor é que eu tenha a dúvida conversando com o cliente, porque aí a gente já tenta resolver e não tem que, né, marcar para falar com ele de novo, esperar um ciclo. Às vezes é um ciclo de uma semana, é um e-mail, um outro fuso horário, e a coisa vai se alongando. Pô, se eu tivesse perguntado quando ele me pediu, pouparia tempo para nós, né? Sim. Tá, então uma vez que a gente vai fazer a especificação, a gente estava conversando e é sobre isso que a gente está falando aqui, a gente vai ter uma ferramenta, né, que nos permite fazer isso de uma forma ainda usando uma linguagem mais natural, mas de uma forma mais organizada, que a gente consiga deixar isso mais próximo da nossa implementação do sistema. Então, como é que eu vou escrever essa minha especificação usando esse formato aqui que a gente está vendo e que a gente vai usar depois? Então, eu acho que uma das dificuldades de fazer especificação é que todo mundo acredita que tem que ser feita uma especificação nessas situações em que a gente precisa esclarecer, precisa contratar, precisa combinar, mas não existe uma forma única de escrever uma especificação. E isso atrapalha bastante, porque acaba que, por economia, a gente não escreve a especificação do que vai programar. E aqui a gente tem um formato, né, que é bastante simples, lembra um pouco o formato de história de usuário, porque não é uma coisa difícil de adotar, a gente tem um vocabulário com algumas palavras controladas e na tradução em português seria o dado quando então, que no inglês é o given when then. A gente está acostumado a usar given when then quando trabalha com algumas ferramentas, mas aqui o motivo de a gente tentar usar em português agora é considerando que a gente tem um cliente que fala língua portuguesa. Então, eu vou ter que escrever uma frase, e nessa frase eu vou ter que dizer uma situação, um estado, uma ação, alguma coisa que eu posso fazer com o sistema, e aí qual é o resultado esperado, qual é a saída. Para a gente poder conseguir fazer a frase, a gente vai usar linguagem natural, mas controlada, porque existem esses 3 compartimentos. Então, tem que pensar assim, o que a pessoa vai fazer? E agora eu preciso esclarecer, isso pode ser feito quando uma certa situação foi
encontrada ou atingida, e é muito útil para criar exemplos, né? Então, dado que o banco de dados tem esse cadastro, quando eu procurar por esse e-mail, então eu vou receber de volta o cadastro de um cliente que coincide com aquele e-mail. Então, eu consigo convergir mais rápido no que seria o que você espera que o sistema faça, a ação ou evento é a tal da função, e também eu consigo tirar exemplos que eu posso depois fazer teste. Então, muito disso que a gente está falando surge da dificuldade que os programadores têm na hora de criar testes. E os testadores também. Não é que criar teste é difícil tecnicamente, é que chega um ponto que você tem que esclarecer assim, o que a pessoa quer que apareça na tela agora. Não sou eu que vou decidir, é ele que tem que me dizer. Então, a ideia dessa especificação que a gente está falando é um formato muito interessante, porque eu não preciso de uma ferramenta, eu não preciso de nada assim que acrescente complexidade. É uma frase, só que essa frase eu tenho que pensar nela em 3 compartimentos. Isso torna muito acessível e a gente diz também muito inclusivo. Qualquer pessoa pode participar da redação e isso faz com que o conhecimento circule, né, com as pessoas que estão fora da equipe, trazendo informação para quem está dentro da equipe. Isso para mim fica uma cara de que fica uma linguagem mais controlada, então não dá para a gente ficar divagando demais sobre o que quer e tem que ser bem mais preciso naquilo que tu está pedindo, né? Então, não, se eu tenho isso, quando eu quero isso, então eu vou ter isso aqui. Não dá para ficar, pois quem sabe? A gente fica mais objetivo porque o vocabulário está um pouco controlado e a gente se dá conta que às vezes a gente quer explicar 4 coisas ao mesmo tempo. Então, Isso. não é uma mega frase, são 4 frases separadas. Ah, vamos pensar no caixa eletrônico. Bom, tem um monte de operações. Vamos tentar separar, não falar tudo junto, porque isso nos ajuda a ter uma conversa e eu acho sensacional, a parte que eu mais gosto disso é que vai ser em Android, vai hospedar na nuvem, a gente não está conversando sobre isso. A gente consegue entrar em um lugar e ter uma conversa falando sobre o que o sistema faz, sem ficar naquela nossa ansiedade de falar de biblioteca, de falar de arquitetura. Eu estou esclarecendo o que o sistema faz, né? E aí o ideal é assim, pensa que é mágica, ele faz por mágica. Eu quero saber o que ele faz, como ele vai fazer, depois eu resolvo. Sim, Mas eu eu vou tenho que ter ter uma isso conversa. aqui, eu vou ter isso aqui, eu quero fazer isso e vai sair isso. Isso, vai ter um Como fazer, botão como aqui que ele vai faz, sair o resultado. né? Como o botão é feito, deixa que eu faço, não Isso. é para discutir isso agora. A gente geralmente fica, viu que saiu a versão nova de tal coisa, e a última coisa que a gente pergunta para o cliente é, você concorda com a maneira como o sistema apresenta a sua interface? A gente, às vezes, na apresentação para o cliente, a gente olha assim, tem um negócio escrito errado, eu nunca olhei para a tela. Aí eu estava sempre olhando para o código. Aí eu olho assim, eu vejo junto com o cliente, tá escrito errado. Então, essa é um momento em que a gente tem essa teoria de que a linguagem controla o que a gente consegue falar e o que a gente consegue pensar. Então, usando uma linguagem, esquece implementação. Vamos tentar fazer um conjunto de frases que esclareçam o que o sistema tem que oferecer e qual é a reação dele, para a gente poder tentar pensar em como fazer ele. Por isso, não programar ao acaso, né? Nos dá uma direção, e a direção é aquela conversa naquela especificação que a gente escreveu. E ainda assim o programador fica livre, né? Porque ele sabe o que ele vai ter de entrada, ele sabe o que ele vai ter de saída, exatamente, tem que ser aquilo ali e pronto. Mas ele fica livre para programar do jeito que ele quiser, porque a gente não está É, falando no como aqui. isso é uma Ainda tem a coisa, liberdade que ele gostaria de ter. isso é uma coisa importante, porque existe uma discussão, né? Na especificação, tenta evitar falar de URL, falar de SQL, tenta não trazer esse vocabulário, porque isso é uma maneira de fazer o sistema. Então, a gente tem que tentar trazer um vocabulário que seja muito próximo do vocabulário de quem usa o sistema. Então, se eu fizer um sistema para um programador, aí eu tenho o meu vocabulário. Senão, eu tenho que tentar explicar no vocabulário desse usuário, desse cliente, desse especialista, e isso faz com que hoje a gente tenha uma diversidade muito grande de arquiteturas. No Android eu falaria assim, mas se fosse iOS eu falaria diferente, se fosse para web. Então, tentar pensar assim, isso tem a ver com essa
plataforma que eu estou programando agora ou faz parte realmente da especificação. É um exercício bem interessante, né, para a gente tentar separar as coisas. Mas tem gente que gosta de colocar, né, principalmente REST, colocar verbos, colocar HTTP, colocar retorno, porque acha que isso é uma convenção entre o programador de front-end e o programador de back-end. Então, são dois programadores conversando, a especificação naturalmente vai ter a linguagem do programador. Mas aí a gente está falando que um dos clientes é um programador, né? Correto, é a linguagem dele, porque É ele a é linguagem dele. programador. Então, Faz sentido. o que a gente tem aqui é uma forma de especificar muito próxima do que a gente vai ter de testes, principalmente depois, mas vai estar na língua do nosso cliente, seja ele um programador ou um cara Sim. que está preocupado com o negócio dele, não está preocupado com a Foi tecnologia. uma conversa que a gente teve antes, né? Eu não deveria trazer palavras que já não estão na conversa. Então, se a pessoa falou URL, bom, vai ter URL na especificação porque ele me trouxe isso. Sim. Agora, se ele não trouxe, tenta não trazer, porque aí a gente está transportando, né, a parte técnica. A gente geralmente não usa a palavra técnica. Então, vai fazer autoescola é semáforo. Dificilmente alguém fala, o semáforo fechou. Fechou o sinal, fechou a sinaleira. Mas o termo do especialista é semáforo. Então, às vezes, a gente se pega assim, na especificação, eu tenho que descobrir o que é a palavra, porque não é a palavra que eu uso, o programador, é a palavra que o meu usuário está esperando que apareça na tela e que ele usa no dia a dia. Tá, então a gente vai falar assim agora. Ó. A gente vai começar a mostrar código, e o código está disponível, né, para quem está assistindo a apresentação, pode procurar lá no repositório do GitHub. Isso? Eu acho que pode procurar lá e a gente fica aqui conversando um pouquinho, dá uns 5 minutos para o pessoal baixar o código e poder acompanhar junto com a palestra. Né? De repente E aí, alguém como é quer que na tá o hora, assim, Grêmio? né, eu já quero junto fazer agora, vamos lá, então a gente espera, né, enrola aqui e o pessoal baixa. Aí faz Tá? aquele, dá um joinha aqui. Curte, curte. Não, vamos lá, acho que quem queria baixar já baixou, a gente pode seguir à frente. Então a gente tem um problema, né, que eu e o Mangan, no final, a gente trabalhou junto nessa história para mostrar exemplos de como usar a ferramenta. E a gente saiu de um problema que o Mangan trouxe, até que eu achei bem. Não o problema em cima, eu achei bacana o site de onde ele vem, que traz vários problemas que a gente pode trabalhar com isso. E aí tem esse problema gravíssimo, né, difícil de resolver, que é a soma de dois valores. Né? Só que aí a gente sai do que tu falou antes, né? A gente sai daquela especificação assim, tem que fazer umas coisas assim, tem aquele texto rebuscado que não tá dizendo o que é para fazer, né? Tem partes assim, esse é um enunciado que muita gente lembra de enunciado de prova, enunciado de exercício, também Olimpíada de Programação, entrevistas, né, parte prática de entrevistas. Claro que a complexidade vai aumentando, mas a nossa primeira intenção é assim, quando a gente começa a programar, a gente tem que começar com uma coisa que realmente é trivial e depois aumentar a complexidade. Então, a gente está aqui tentando passar essa ideia que se a gente quiser ter prática de especificação, seria legal a gente especificar coisas que a gente consegue entender com facilidade, consegue programar com facilidade, para no dia que eu tiver em um projeto mais complicado, que eu tiver que conciliar várias pessoas numa equipe, eu tenho prática de especificação. Porque assim como a gente erra na programação, a gente erra na especificação também, e uma ilusão é assim, eu vou sair com toda a especificação e agora a gente vai programar. Não é essa a proposta aqui também. A gente vai especificar o que a gente já entendeu, como se a gente estivesse, né, organizando, passando a limpo. Quando começar a programar, vai ter novas dúvidas, vai voltar, perguntar para a pessoa que está ali decidindo o que é certo, o que ela quer receber, aí atualizar a especificação, atualizar o código. Então, a especificação ela começa, mas ela pode ser alterada ao longo do caminho, tem que ser alterada ao longo do caminho, e isso, na verdade, é um custo. Tá? Então, a gente está... A questão toda aqui é, se eu tiver a dúvida durante a especificação, é mais fácil levar o contexto para a pessoa que está fora da equipe de desenvolvimento, dar a opinião, trazer o conhecimento dela. Se eu tiver dúvida no código, até eu explicar o que eu estava fazendo, eu vou ter que traduzir da minha linguagem de programação para o que esse cara vai entender, vai levar muito tempo.
E o que acontece nessa hora que eu acho que é o maior medo? O programador tem que entregar o programa. E aí ele chegou numa situação que ele tem que perguntar. E ele tem 3, 4, 2 alternativas. O que ele faz? Ele escolhe. Ele escolhe o programa que ele achou que era certo e vambora. Aí no dia que entrega, se coincidiu, né? Mas como programar envolve tomar milhares de decisões, por combinatória é quase certo que alguma coisa que eu achei que era o certo não é o certo, o cara queria diferente. Então a especificação te dá um contexto assim de comunicação muito fácil, né? Muito fácil, eu não gosto muito de fácil, mas te dá um contexto de comunicação assim que eu consigo conversar com uma pessoa que não está vendo o código. E aí o que o Rafael estava falando também é que quando a gente faz um enunciado, né, às vezes quando a gente prepara um enunciado, a gente coloca texto que é irrelevante. A gente coloca texto assim só para encher, até para aumentar uma certa complexidade que não é a complexidade do problema. Então, quando eu faço a especificação no vocabulário controlado, eu vou reduzir bastante esse texto. E aí a gente vai ver daqui a pouco. E isso faz com que a gente seja mais objetivo na comunicação. Por incrível que pareça, somar dois números é uma questão em que a gente faz uma série de escolhas completamente arbitrárias. Por exemplo, aqui diz que são dois valores inteiros, mas eu estou assumindo que é base 10. Eu não assumi que era binário, que era hexa, que era romano, que era maia. Eu assumi o que seria assim o senso comum. E nesse senso comum é que a pessoa que está falando comigo não informa porque ela considera que é senso comum. A gente diz assim, conhecimento tácito. Aí quando chega do meu lado, eu trabalho o dia todo com hexa. Bom, somar dois números deve ser hexa, porque se não for hexa, por que ele quer um programa? E Eu aí vi a um gente meme descobre que hoje. a gente não estava pensando a mesma coisa, mas a gente omitiu isso por economia. Eu vi um meme hoje que falava o seguinte: em programação de computadores, 1 mais 1 é quanto? E dava 4 respostas. Eu não sabia a resposta. Não conseguia achar a resposta. Isso, a gente fala do contexto, né? Exato, Então, né? aquele dado é parte desse contexto, mas aqui o que vai esclarecer o que eu tenho que fazer são os exemplos. E assim, quantas vezes a pessoa vai para uma reunião, vai escutar alguém dizer o que ele quer e alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Mas olha, se você me der o que tem aqui, dois exemplos de entrada e a saída esperada, quando eu tiver que fazer o teste, é muito mais fácil quando eu tiver que fazer um teste automatizado, um teste de unidade, um teste de sistema. Então, isso é uma coisa que a gente usou esses enunciados porque eles sempre acompanham exemplos. E aí a gente pode, outra vez, não programa ao acaso. Faz uma especificação e faz teste automatizado. É isso que vai tirar o acaso do teu programa. Você tem uma maior confiança de que você está fazendo o programa certo e que ele está funcionando. Então, esse é o base do não programa ao acaso. E aí, desse enunciado que a gente tem aqui, a gente acabou tirando uma narrativa, É né, uma história de usuário. que é uma história de usuário, que esse aqui também veio de um outro site. Esse aqui veio do SpecFlow ou veio do BigCrowd? Não lembro. Esse daqui, se eu não me engano, veio do SpecFlow, que é uma ferramenta para quem trabalha com .NET, dentro dessa ideia de Gherkin, de especificação. Então, aqui a narrativa, ela também é um vocabulário controlado, tem 3 partes, né? Então, em português seria sendo uma persona, um usuário, eu gostaria de, né? Para que, então tem 3 partes. E aí eu tento completar como se fossem lacunas. Outra vez, para a gente se tornar objetivo, dizer logo o que a gente está falando, e aqui tem uma modificação recente que é, coloca o para que no início, porque eu preciso entender primeiro por que você quer o sistema, por que você quer o sistema assim. Eu preciso entender quem você é, para quem eu estou entregando o sistema, para poder entender como atender melhor essa pessoa. Então, aqui eu estou dizendo, é uma pessoa que não sabe programar matemática. Então, bom, não sabe programar. Não sabe fazer cálculos matemáticos, ou não tem segurança em fazer cálculo matemático. E ele começou a fazer isso faz pouco tempo. Então, eu já estou imaginando uma tela que é um tutorial, imaginando uma tela que vai ajudar ele a corrigir os erros. E aí eu quero saber a soma de dois números, isso é o que ele veio fazer. Mas por que você quer saber a soma de dois números? O que você quer fazer com isso, né?
Ah, porque eu estou fazendo manualmente, eu quero conferir. Ah, bom, então você quer evitar um erro aí no seu cálculo manual, conferindo a resposta. Aí eu consigo entender que talvez fosse útil mostrar passo a passo o cálculo, mostrar a regra. Aí eu tenho uma ideia diferente do que fazer. Se eu sei para quem é, sei o que ele quer, mas muitas vezes o para quê a gente pode também sugerir. Quem sabe, então, no lugar de te mostrar a soma dos dois números, a gente faz um programa que mostra o conjunto de regras que a gente usa para resolver. Pode ser que isso seja mais útil, dependendo do nível dessa pessoa. Então, na tecnologia, a gente tem muitas oportunidades. Assim, eu preciso fazer um usuário com login e senha. Para quê? Né? Eu posso usar outras formas de autenticação. Eu poderia usar um QR Code, eu poderia usar outra coisa. Então, se eu entender para quê, eu consigo também sugerir, né, dentro, junto com o usuário, construir uma outra ação que o sistema pode fazer com o mesmo efeito. Então, outra vez, por economia, quando a gente faz uma história de usuário, geralmente o para quê a gente não tem tempo de discutir. Eu já sei, tá aí o verbo somar, vamos embora. Tá, mas por que que ele quer somar? Vamos tentar entender melhor, vamos tentar... é uma criança? Tá, então a tela é diferente, ele vai estar com um tablet. Eu já estou pensando outra aplicação, porque eu parei para pensar para quê e perguntar. E isso é uma coisa que a gente geralmente só fica com duas frases, o para quê a gente não chega. Por isso, a sugestão aqui é colocar a frase que a gente nunca faz primeiro. Então, para evitar erros bobos, então, sendo um novato na matemática, eu gostaria de que me informassem qual é o resultado da soma de dois números. Então, a gente faz nessa ordem. Essa é a história do usuário que muitas equipes já utilizam para dividir o conjunto de funcionalidades do sistema, para planejar, para priorizar. Então, é uma prática de muitas equipes. Né? Eu não preciso da narrativa para fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco, mas Sim, ajuda pra caramba. sim. E numa história de usuário, aqui a gente está num exemplo muito simples, né? Como a gente falou antes, é aquele primeiro exemplo, eu estou começando, eu estou aprendendo a fazer a especificação, eu tenho que trabalhar num exemplo bem simples. Mas numa história de usuário, a mesma história pode ter mais de um cenário, não pode? Não, Sim, sim, não de, não é um único cenário que resolve correto, aquela história, ela às vezes tem mais de um, né? correto, correto. Então, tem a parte que a gente conhece, tem a parte que a gente quer priorizar e entregar agora, e tem a parte que a gente ainda não sabe. Então, mesmo que tem um cenário, daqui a 5 anos aparece um segundo cenário. Tá? Então, Na se a mesma gente história. imaginar assim, se eu tenho um comércio eletrônico, tenho meios de pagamento, cada meio de pagamento é um cenário diferente. Cenário, vou pagar com cartão de débito. Aí aparece o Pix, apareceu um cenário novo. Até agora não Mas tinha, né? a história eu ainda quero pagar minhas contas. Continua a mesma coisa, só que aí agora a gente vai ter que fazer um cenário diferente. E existem o cenário, a gente geralmente tem o cenário mais frequente, o cenário positivo, que a operação foi concluída, e é isso que a gente tenta esclarecer primeiro. Depois tem todas as exceções possíveis, que a gente vai ter cenários em que a ação não vai ser completada. Então, aqui a gente tem um cenário, o exemplo que tem lá na especificação, ele fala de vários exemplos de soma. Então a gente fez um cenário para cada exemplo. E nesse cenário a gente tem assim, 10, se a entrada for 10 e 9, a saída vai ser a soma dos dois, 19. Só que o enunciado nos diz assim, tem que ter um x igual e tem que ter um espaço em branco antes e depois do igual. O 10 vai estar numa linha, o 9 vai estar em outra linha. Depois do x igual a 19, tem que ter uma linha em branco. Então tudo isso foi ajustado aqui para atender a conversa que a gente teve. Então, eu não comecei a programar o sistema, mas eu já estou entendendo que é um aplicativo em linha de comando, em que a gente vai executar a aplicação e vai digitar valores em texto, apertar o Enter. Então, depois do 10 tem um Enter, depois do 9 tem um Enter, e do x igual a 19 tem um Enter também. E isso vai me oferecer exemplos de entrada e de saída correspondentes. Isso é um teste. Então, é uma coisa muito boa no cenário tentar esclarecer exemplos. Aqui a gente está vendo, olha, dois números positivos. Aí eu posso perguntar, o número pode ser negativo? Né?
Pode ter mais de um número, pode ter um número só, e aí a pessoa vai dizer sim, não, vai construir outros exemplos, e a gente começa a esclarecer o que deve acontecer quando o programa executar. Então, a princípio, a gente não tem a necessidade de vários cenários aqui, porque não existem assim regras que vão fazer com que a entrada não seja válida ou coisas desse tipo. Nada disso foi especificado. Como é um enunciado básico de programação, ele não considera, se a pessoa digitar uma letra, né? Por quê? Porque esse programa que a gente está fazendo agora, ele vai ser avaliado automaticamente por um sistema lá de avaliação de código, e esse sistema ele já prometeu que ele não vai inserir dados inválidos. Então, se eu tivesse trabalhando com uma aplicação que o usuário, né, pudesse digitar o que ele quisesse, eu teria cenários a mais dizendo, olha, se uma entrada ou a outra ou as duas são inválidas, o que eu faço, né? Porque o que eu faço, no início a gente fazia assim, se tiver um número inválido, para o programa, né? E aí se alguém resolver assim, se tiver um número inválido, digita de novo. Aí já aumentou a complexidade terrivelmente. Né? Mas eu quero entender. Então tá, se tiver ali no lugar do 10 tem um A, para a execução. É isso, para a execução. Beleza, ufa, fácil de programar. Agora vai ficar pedindo para a pessoa digitar até ter um número válido. Aí tu já ficou assim, a complexidade ciclomática já subiu desse negócio, né? Já não é tão trivial fazer. Então, aqui a gente pode combinar tudo isso. Né? Então, o Rafael está especificando um sistema que ele faz, né? Usando esse tipo de esclarecimento. Então, e aí a gente pode começar a perguntar, tá, e se vier uma letra no lugar? Tá. E se o número vier em hexa? E pode ser que a pessoa diga, não, isso não vai acontecer, beleza, mas eu preciso explorar a fronteira da especificação. Então eu tenho que fazer uma pergunta que a pessoa diz, não, isso não vai acontecer, beleza. Então eu sei até onde que vai. Isso aqui ele não vai fazer. É uma coisa boa descobrir que a pessoa diz, não, isso aí não vai acontecer. Tá, beleza. Então esclarecemos isso, eu posso ir adiante. E essa cara de código que a gente tem aqui dessa especificação é porque, na verdade, ela está virando um código, né? A gente vai começar agora a usar uma ferramenta, ou mais de uma ferramenta, a gente vai mostrar o uso dessas ferramentas justamente para transformar isso aqui naquilo que a gente quer no nosso sistema depois, que são os testes, que é o código para resolver esses testes, etc. Pois aqui a gente tem, a gente diria que isso é um modelo. É um modelo. Então, ele não é o sistema, ele não é o código que vai gerar o sistema, mas do ponto de vista de especificação de funções, esse texto substitui o sistema, ele é equivalente ao sistema. É nesse sentido que ele é um modelo. Então, a linguagem que a gente tem aqui não permite que eu diga que eu quero fazer a soma de 10 e 9. Ela só permite que eu diga assim, que a entrada é essa e a saída é essa. Aí eu preciso da linguagem de programação para fazer o sistema de fato. Mas dessa especificação eu consigo tirar informações para fazer os testes e os testes automatizados. Então, reforçando a ideia toda, assim, especificação, código e teste. Se eu não faço a especificação, na hora de testar, eu vou ter que encontrar informações que eu acabei não perguntando, tipo, me dá um exemplo. E quando eu estiver codificando, eu vou ter dúvidas que eu esqueci de perguntar. Do tipo, o que eu faço se vier uma letra? E se a gente faz a especificação, a gente tem aonde anotar isso, de maneira que eu possa mostrar para a pessoa que me falou, você me disse isso e está ali em língua portuguesa ou na língua natural dela, e eu consigo agora coletar informações que eu vou usar para fazer o teste e fazer o código. Então, tudo isso que a gente está falando sempre acontece. Só que por questão de economia, muitas equipes acabam não fazendo o código automatizado e tampouco a especificação. E aí o que o Rafael está dizendo que é muito legal a vantagem de fazer a especificação nesse formato particular é que existem diversas ferramentas que vão te ajudar a fazer uma conexão entre o resultado dos testes e a especificação. Então, a especificação ela não é uma coisa que a gente faz e depois a gente perde o interesse. É uma coisa que cada vez que o teste executar, ele vai me dar um relatório se eu cobrir a especificação ou não. Então, é uma coisa que acrescenta para quem já usa história de usuário e para quem usa teste automatizado. E se a pessoa não usa isso, eu acredito que esses 3 pontos incentivam a usar, porque na hora de testar, você descobriu que tem um exemplo que o programa não faz, aí você vai e coloca na especificação,
para poder voltar e conversar com as pessoas que estão passando as informações para fazer o sistema. Então, esse triângulo ajuda bastante a adotar testes e a ter mais conversa sobre o que o sistema tem que fazer. Então, já que a gente já está tendo mais conversa sobre o que o sistema tem que fazer, e já que a gente pode, né, transformar isso aqui em alguma coisa que ligue os testes aos resultados, então vamos começar a ver o que a gente fez, né, de implementar para usar essa ideia numa implementação real, que é o que está lá no repositório. E eu vou deixar agora só o Mangan falar, porque ele fez a parte de Java, eu vou mostrar depois a linguagem Python, com a Tá? mesma ideia, no mesmo problema. Então o Mangan agora vai apresentar para a gente como ficou o repositório dele de Java. Então a gente resolveu fazer um texto, fazer um documento que é a especificação, naquele formato que a gente mostrou. Agora a gente vai usar uma ferramenta, e essa ferramenta ela é muito interessante porque quando ela executa a primeira vez sobre a especificação, ela vai me dar uma lista de métodos que eu tenho que fazer para completar os testes. Ela me ajuda a gerar parte do código de testes. Além disso, depois que eu completar o código de teste, toda vez que um teste executar, ele consegue me explicar qual item da especificação foi atendido quando esse teste executou. Então, isso me dá uma forma assim de relatar qual é o meu progresso. Olha, eu tenho 3 histórias, e aí eu tenho 3 testes que estão falhando. Mas são 3 testes na mesma história, então eu tenho 2 histórias que estão funcionando perfeitamente. Agora, eu posso ter 3 histórias e 3 testes falhando, e tem uma falha em cada história, não tem nenhuma história inteira. Então, às vezes é difícil relatar, assim, eu tenho 20 testes falhando, todos na mesma história, então tem uma narrativa que está ameaçada, as outras não. Agora, eu tenho erro por todo o sistema, todas as histórias têm pelo menos um teste falhando. Aí eu tenho um sistema bem difícil de usar, bem difícil de colocar em produção. Então, essa ligação do teste com a especificação e esse auxílio a gerar código de teste depende um pouco aí da ferramenta que você escolhe. Em Java, eu escolhi uma ferramenta que é o Cucumber. Cucumber, então, é uma ferramenta que eu escolhi porque ela tem várias linguagens de programação em que a biblioteca e a ferramenta foi portada. Então, eu vou mostrar em Java, mas provavelmente na linguagem que você usa tem uma versão similar. Então, mostrando o código, né? O que a gente tem pela frente, assim. Esse código Java, ele é informado como uma solução para aquele problema. Então, a gente vê que é um programa trivial, receber 2 inteiros, resultado da soma. Existem armadilhas aqui que a gente não vai entrar, porque não é qualquer 2 inteiros que a gente pode somar e dar um inteiro válido, né? O I3E 754 nos explica aí esse tipo de complicação em números inteiros e números reais. Então, embora seja um problema trivial, não é qualquer exemplo de entrada que esse programa consegue dar conta, né? E isso a gente pode descobrir na especificação também. Então, às vezes a gente faz um programa, tá, fiz o programa, mas de fato você entendeu o limite do programa, você tem confiança de que esse era o programa, a gente às vezes já está indo para o outro enunciado e nem prestou muito atenção o que poderia dar de errado em relação a esse código. Bom, então é esse programa que a gente vai fazer. No final, vai dar uma volta enorme para fazer um programa trivial. Mas agora você tem 2 documentos importantes: código automatizado e especificação, se você fizer do jeito que a gente está falando. Então, o próximo são as ferramentas. Então, eu vou fazer em Java, eu vou usar uma ferramenta que é o Maven, que me auxilia a instalar as dependências que eu preciso, que são as bibliotecas, e também me auxilia a trabalhar com a integração contínua e outras atividades. A ferramenta Maven vai ser usada. E aí, com o Maven, eu vou carregar o JUnit e vou carregar o Cucumber, que é a biblioteca que eu resolvi usar. Então, para poder fazer isso, eu vou ter que mexer lá na configuração do meu projeto. Então, eu vou ter que criar um projeto do tipo Maven ou ativar a configuração do Maven. E aí, o próximo, Rafael, ali a gente tem que mexer, no meu caso, que usei o Maven,
a gente vai ter um arquivinho lá embaixo, que é o pom.xml, que está denunciando que eu usei o Maven. Para as coisas funcionarem, a gente tem uma configuração por convenção. Então, os nomes das pastas, eles têm que ser os nomes que as ferramentas esperam por padrão. Não vale a pena escolher, né? O Rafael não gosta, assim, ficou lá dentro de uma pasta. Mas é mais fácil, é menos configuração para fazer. E quando outra pessoa que está acostumada já com a ferramenta encontrar o teu projeto, ele consegue localizar tudo. Então, basicamente, tem uma pasta no disco, um diretório, né, em que vai ficar o sistema, tem outra pasta que vai ficar o teste. Mas as duas pastas contêm código no mesmo pacote. E aí tem uma terceira pasta, que é a pasta onde fica a especificação, que é um arquivo que termina com a extensão feature. Então, eu estou explicando features, características do sistema. Então, aquele texto que a gente mostrou fica ali no URI 1001 feature. Bom, então dá para ver que é um projeto Maven. Eu estou usando o Eclipse, mas não é diferente nos outros IDEs. E dá para fazer pela linha de comando também, porque a gente está usando o Maven. A próxima coisa, só para lembrar, né, de que vocês podem pegar o código, mas se vocês tentarem fazer, tem que relembrar de olhar o POM, porque talvez o POM de vocês não tenha configurado para baixar a JUnit, Cucumber e o resto. Então seria um motivo para falha. A gente está só lembrando assim, por que pode não dar certo quando você tentar fazer o uso dessas ferramentas. Lembrar de mexer no POM. A próxima coisa aí é quando você escreve o arquivo com a extensão feature, você escreve um texto, e é aquele texto que a gente mostrou antes, e na primeira vez que a ferramenta executa, ela vai se dar conta que você tem uma frase, given the input is, e aí vai aparecer um texto, vai aparecer aquele 10 e o 9. E aí ele vai notar que para isso poder ser verificado automaticamente pela ferramenta, você tem que criar um método que vai estar alinhado com aquela linha da especificação. Então, quando o teste executa, na verdade, ele vai para a especificação, pega uma linha da especificação, pega a primeira palavra da especificação e procura qual é o método em que a gente implementou o código de teste associado com aquela linha da especificação. Então, são 3 tipos de código que eu tenho que fazer. O código para fazer o contexto, para fazer o fixture, que é o código do given. O código para exercitar o sistema, para chamar o sistema, que é o código do when, quando alguma coisa acontece. E depois eu tenho que fazer o assert, eu tenho que fazer a verificação, que é no código do then. Então, isso nos lembra que se eu trabalhar com código de teste automatizado, geralmente eu consigo dividir o interior de um método de teste em 3 partes. Prepara as coisas, aí executa e aí confere a resposta. E no caso da especificação, a gente tem 3 frases diferentes e 3 métodos separados. Quando acontecer a execução, vai acontecer pelo menos um given, depois um when e no final um then. Se eu não tenho um then, eu não testei nada, eu só exercitei o sistema. Então, eu posso não ter o given, mas eu preciso ter o then, porque o then é que vai dizer se eu acertei a resposta ou o resultado. Então, é legal porque eu escrevi a especificação e ele já vai me dar código que eu posso copiar para dentro do meu arquivo de teste lá e completar para mostrar como testar o sistema. Então, o próximo diagrama é para mostrar assim, o que está acontecendo. Eu preciso de uma classe que é para configurar os meus testes para serem executados pela ferramenta Cucumber, não pelo JUnit direto. Então, no fundo, o given, o when e o then, que tem aquele arroba na frente, são anotações que são, a grosso modo, o arroba teste do JUnit. Quem vai rodar a coisa mesmo é o JUnit. Mas eu preciso que a ferramenta leia a especificação e chame o método adequado, e é isso que o Cucumber faz. Então, eu preciso dessa classe no meu projeto para avisar que eu quero que a gente execute as coisas com o Cucumber. Aí eu vou criar agora um arquivo, só volta ali, eu vou criar uma classe que é o steps, e o steps é a implementação que a gente ganhou ali, e essa implementação tem métodos que repetem a frase que eu escrevi na especificação. Então é bem fácil de acompanhar quando eu estou escrevendo um método, qual parte da especificação eu estou fazendo.
Existe a chance de que eu programe, use uma frase várias vezes na especificação, aí eu tenho que programar ela uma vez só. Só que essa parte dos dados aqui a gente tem que inventar. Então, nesse exemplo, eu tenho um texto de entrada e eu tenho um texto que eu estou esperando que seja o texto correto. O texto correto está escrito na especificação, a entrada está escrita na especificação, lá no documento do feature, mas o input eu vou inserir aqui, o expected eu vou capturar aqui. Agora, o actual é quando o programa executa. Então, é nesse método aqui do meio. Eu quero comparar o expected e o actual. Basicamente, é isso que a gente tem que fazer. Então, para mostrar o código, agora a gente está fazendo a configuração para dizer, olha, a gente vai rodar esse negócio com o Cucumber, e aí ele vai colocar a ordem da execução dos métodos pelo texto da especificação, tá ótimo. E na sequência, a gente vai ter que usar de criatividade, no próximo slide, de criatividade para criar a classe que faz o teste. Então, basicamente, a gente faria um @teste e resolveria isso com JUnit, mas agora a gente tem 3 métodos, porque a primeira frase eu digo assim, ó, dado que a entrada e aí chega um valor de entrada, que eu vou receber esse parâmetro. No caso, a entrada é 10 e 9, em 2 linhas separadas. Eu vou guardar isso aqui no atributo input, e agora, a próxima coisa que a especificação vai dizer quando aconteceu o when, bom, agora a gente tem um probleminha, porque eu fiz um programa em Java, e ele vai receber dados pela entrada padrão e vai escrever e vai sair na saída padrão, então system in, system out. E esse código que está aqui é só para alterar a entrada padrão quando o programa aqui, que é o meu sistema, tentar ler, ele vai ler de uma string que é o string do input, que foi trazido pela especificação. E quando o programa fizer um system out, ele vai escrever, mas na verdade ele vai escrever numa stream que eu vou coletar depois e vou guardar tudo que o programa escreveu nessa variável actual. Então eu estou redirecionando a entrada padrão para ser o texto que veio da especificação e estou redirecionando a saída padrão para ficar dentro da variável actual. Beleza, agora eu consigo executar o meu programa e ele vai fazer, no lugar de ter uma pessoa digitando, ele vai pegar dados que estão dentro de uma string e no lugar de ter alguém olhando para a tela, ele vai jogar o texto em uma string que eu converto numa string depois. Para quem está acostumado com esses programas que julgam o resultado de código, a gente fez ali esse elemento. Bota em execução, joga dados no programa, pega a saída do programa e avalia. Bom, a última parte, então, a gente fez o given, fez o when, e agora a gente está fazendo o then. O then é verificar se o actual, que eu capturei no passo anterior, como um atributo, é igual ao expected que está na especificação. Então, esse assert equals é bastante comum aparecer como no final assim de um teste de unidade, de um teste com JUnit, e ele aparece aqui para confirmar que o programa calcula o que deveria calcular dada a entrada que foi combinada lá na especificação. Então o próximo slide ele já aparece, ó, a ferramenta executou e ela executou 3 casos, 3 cenários que estão na especificação. Ela ativou esses 3 métodos. Então, da primeira vez, ele executou o given com 10 e 9, rodou o programa, comparou a resposta. Depois, ele executou o given outra vez com menos 10 e 4, capturou isso no input, executou o programa, confirmou a resposta e rodou outra vez, então, com 15 e menos 7. É como se fosse, como a especificação tem 3 cenários, aquele código de teste que a gente fez executou 3 vezes na sequência correta given when then por causa da especificação. Então aqui a gente tem o resultado. Esse é o sistema tem uma especificação, os testes estão alinhados com a especificação e o sistema consegue ter o comportamento esperado. Certo, Rafael? Acho que isso era o Java. Isso era o Java. E agora eu vou mostrar o Python, que a gente vai ver que é bastante parecido com o Java. Tá? A ferramenta é diferente, mas a ideia da ferramenta toda é seguir a mesma ideia que essa ferramenta do Java segue. Porque o Python a gente vai usar o Behave. O Behave buscava ser, não vou dizer que busca ainda, porque eu não acompanho o Behave diariamente,
Mas o Behave buscava ser uma implementação de muito do Cucumber, só que para Python. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é uma estrutura específica para o Behave, que é a ferramenta que a gente vai estar usando. Então, dentro do meu diretório do projeto, eu vou precisar ter um diretório de features, onde eu vou inserir todas as minhas features. E um diretório steps dentro das features, que são os passos de teste, que é onde vai ficar o meu código dos meus testes. Né? E o resto do meu projeto fica como eu quero fazer. Em Python, a gente tem duas formas de fazer normalmente, ou bota direto na raiz, como eu botei aqui, ou bota um diretório SRC, mas isso varia bastante de projeto para projeto. Tem algumas coisas aqui a mais que eu botei, que vão ajudar principalmente o pessoal que vai querer seguir o nosso repositório, né? Que é uma configuração do repositório com git ignore e as coisas que vocês deveriam usar se fizesse uma coisa parecida. E tem o requirements, que são os requisitos para rodar o projeto. No Python a gente pode instalar com o pip, e o requirements faz meio o papel do POM ali, né, no Java, que é, olha, eu preciso dessas coisas aqui. Então aqui a gente vai instalar o que precisa. Para nós é só o behave, mas vai ficar muito parecido. E tem mais um arquivo que a gente vai usar também, que é o environment.py, que fica dentro do features. Ele é a implementação, ele está ligado ao behave, mas ele não fica dentro do steps. Esse arquivo eu uso para configurar coisas entre os passos, entre os cenários, entre as features que eu quero rodar antes ou depois. Eu vou configurar o meu ambiente de teste com código nesse momento. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o environment, porque eu vou precisar dele. Como eu vou executar o meu programa, nesse caso, se eu estou testando o domínio, né, que a gente fez duas implementações, uma para testar o domínio e uma para testar o sistema. Se eu estou testando o domínio, eu vou precisar instanciar o meu objeto que eu quero testar. Então, eu testo a tag. Se a tag é domínio, eu vou lá e vou instanciar isso. Isso vai ser executado, nesse caso, antes de cada um dos cenários que eu tiver. Se eu tiver um cenário uma vez, se eu tiver dois cenários no mesmo arquivo de feature, eu vou executar duas vezes. Mas aí a gente vai para os testes. Então, os testes, se a gente olhar, é muito parecido com o que a gente tinha em Java. Eu tenho o given, eu tenho o when, eu tenho o then. Nesse caso aqui, eu separei um pouquinho porque eu botei dado o meu primeiro número, dado o meu segundo número. Então, eu vou adicionar o primeiro número e vou adicionar o segundo número. É diferente do que está na especificação lá? Esse aqui é um outro exemplo que eu tenho, que é a validação do domínio. Né? Eu não estou validando aqui o sistema como fez o Mangan. A gente vai ver o sistema depois. Na implementação do domínio, eu vou lá e implemento a minha calculadora, que vai ter um input, vai ter uma soma. É uma implementação bastante simples do que a gente tinha para fazer. E aí eu tenho os steps para validar o sistema agora. Então, o sistema, que é o que a gente falou antes em Java, eu vou ter a primeira, que é o input. Então, dado uma entrada qualquer, eu vou pegar aquela entrada e vou guardar no que eu vou chamar de standard in data. Eu vou guardar toda a entrada sem fazer nenhuma conversão, porque no Python a gente vai fazer o teste do sistema de forma um pouco diferente do Java. Porque a gente tem a ideia do subprocesso. Esse subprocesso me permite fazer tudo aquilo que o Mangan teve que fazer com Java lá, de cria uma stream de entrada, cria uma stream de saída, substitui a stream padrão por aquela stream, substitui a stream de saída por aquela stream. Eu consigo fazer isso com o subprocesso do Python. Então, eu vou dizer que eu quero capturar a saída e eu vou dizer quais são os dados da minha entrada. Passando isso, ele vai executar um programa qualquer, que eu passo aqui como sendo um módulo de Python, que eu posso depois transformar isso, se eu estou realmente fazendo um sistema, isso num script facilmente. E uma vez que eu executo isso e armazeno esse resultado no contexto de execução, eu consigo acessar esse contexto depois, e desse contexto eu posso comparar com o que eu esperava como saída. Então, a única diferença aqui do teste e da implementação dos testes do sistema para o Java é que eu consigo fazer de forma a só executar um subprocesso e ver o resultado. Claro que isso não é exatamente igual ao que a gente tinha no Java. No Java, eu tô executando o método main e estou obtendo o resultado.
Aqui eu estou executando o programa mesmo, eu estou abrindo um novo programa e executando ele em background. Eu posso fazer da mesma forma, eu posso criar uma nova stream, botar a stream, substituir a stream de entrada, criar uma nova stream, substituir a stream de saída, executar o método de entrada do programa e depois capturar aquela stream e testar ela. Não vai ser muito diferente do que tem aqui, vai ser muito mais parecido com o do Java, mas são duas formas diferentes que eu achei que era interessante mostrar aqui como fazer. Na implementação do sistema, né, uma vez que eu tenho a minha calculadora, eu faço um arquivo que executa. Então, isso aqui é o ponto de entrada do meu sistema, ele vai executar, eu vou instanciar minha calculadora, eu vou adicionar a entrada, eu vou adicionar uma nova entrada e eu vou imprimir a saída. Aqui a gente tem a saída, a execução da saída, né, do behave. Então, isso aqui é só um pedaço dela, eu teria todos os outros cenários para cima. A gente está falando em linha de comando aqui, né? Não tem uma interface bonitinha lá, pelo menos não a que eu uso. Mas ele vai mostrar os cenários, vai mostrar os testes, ele vai mostrar o tempo de execução dos testes. Eu cortei alguma saída aqui para ficar um pouco mais visível, o que é importante. E aí ele diz quantas features passaram, quantos cenários passaram, quantos falharam, quantos passos passaram. Então eu posso ter situações onde uma feature minha não passa, 2 cenários não passam e 4 steps não passam. 3 num cenário e 1 no outro. Então eu vou ter diferenças aqui. Eu posso ter cenários que eu pulo. Se eu executei, se o given falhou, ele não vai executar os outros 2, então ele pula os 2. Então ele vai me dar todas essas informações que eu tenho aqui e o tempo de execução. Claro que aqui a gente está falando de um sistema muito pequenininho, né? Muito pouco teste, mas eu tenho algumas outras situações que eu usei e consegui executar 100, 150 testes em 4, 5 segundos. Então não é um tempo muito grande que a gente usa, porque muita coisa a gente não vai estar usando real, a gente pode fazer mock de alguma coisa também, a gente tem toda a parte de unit test aqui para trabalhar junto, mas às vezes mesmo assim fica muito rápido, então não é desculpa que vai demorar os testes que eu vou usar para não fazer isso. Os meus testes vão executar, eu vou ter vários testes testando meu sistema, e isso vai ser bastante rápido. E aí, Manga, será que a gente conseguiu convencer alguém de não programar o acaso? Olha, se convencer pelo menos mais um, se converter mais um, acho que já valeu a pena. A impressão que eu tenho é que a pessoa tem que escutar isso várias vezes, a oportunidade tem que passar várias vezes, é uma questão de amadurecimento, né? Quando a gente se dá conta que uma entrega não foi aceita, geralmente nos pedem para fazer uma retrospectiva. O que você poderia fazer? E talvez um dia a pessoa tenha feito tanta coisa que ela vai dizer, bom, só falta fazer a especificação e os testes, porque o resto eu já fiz. E aí ela vai lembrar, né, de usar mais essa técnica, que não vai impedir da entrega ser rejeitada, não vai impedir da gente programar errado, mas ela tem uma série de vantagens, e uma delas é externalizar o que a gente está pensando, a nossa intenção, as expectativas do cliente, em um lugar que não é apenas o código, porque o código ele fica inacessível para quem é leigo em programação, né? Mas a especificação não. Então, várias equipes falam que quando a especificação aparece, muita gente começa a contribuir com exemplos, contribuir com cenários, propor histórias, e aí quando a pessoa volta para trabalhar, tem um monte de novidades, um monte de coisa que acontece em paralelo ao nosso esforço de fazer o sistema. Senão, vai ficar para reunião daqui a 15 dias. Aí você fica 15 dias represando as contribuições, e ali não, muitas equipes colocam uma planilha no Excel, colocam um documento num disco compartilhado, e as pessoas, quando se dão conta, vão lá e colocam, e aí na próxima reunião a gente discute, né? Então, isso dá uma dinâmica diferente. E como a gente está só numa introdução disso tudo aqui, esse compartilhamento, nesse caso, pode ser um repositório do projeto mesmo. Porque a pessoa pode ir lá, adiciona um novo cenário, adiciona novos exemplos e marca isso como não executar nesse momento. E aí, depois de uma reunião do projeto, né, define, não, realmente, esse exemplo faz sentido, agora a gente pode
né, usar isso aqui, ou Sim, sim. guardar para discutir com o cliente depois. Então, tem várias formas de trazer essa especificação para mais próximo do código, trazer essa especificação para todo dia mesmo, né, e não só quando tiver a próxima reunião com o cliente, sei lá, daqui a um mês, né? E tem umas coisas que acontecem que são interessantes. Eu tenho usado isso aqui há bastante tempo e no início eu achava meio chato, porque sempre é chato quando a gente começa, né? Mas eu insisti um pouquinho, fui lá e deu certo. Esses dias eu me peguei assim, cara, eu não consigo fazer esse troço funcionar, porque eu arrumo um teste e quebra o outro, né? Não é que eu arrumo um teste e quebra o outro, eu estava fazendo errado. E aí o teste me mostrava isso. E eu tinha especificação me mostrando, não, se tu fizer isso aqui, tu não está atendendo a especificação do outro lado, né? Sim. Tu vai mudar o comportamento que o cliente está vendo. E é o que a gente não quer. Então, é mais uma ferramenta que eu tenho para me garantir que as minhas alterações no futuro não vão estragar o que o cliente já tinha lá, né? Então, vai me reduzir tempo no final e eu não vou ter aquela grata surpresa de chegar na hora da demonstração para o cliente e falhar, né? Porque já Sim, funcionou, então vai estar funcionando. sim. Pode falhar outra coisa, mas aquilo que eu fiz e que eu testei, eu sei que vai estar lá e vai estar funcionando. É que o código revela como o sistema está. Então, mesmo que o código que eu fiz seja todo ele aceito, eu ainda não sei quanto falta para terminar. Porque isso que eu fiz foi aceito, mas o que eu fiz cobre uma narrativa, cobre duas, cobre 10, né? Quantos são a gente conhece até agora? E aí, bom, essa narrativa deixou de existir. Ela não vai fazer parte mais do sistema. Bom, eu tenho os testes amarrados com a narrativa e eu sei qual parte do sistema é testada com aquele código de teste. Eu consigo recortar com maior facilidade aquilo que dessa vez não vai fazer parte desse branch ou não vai fazer parte dessa entrega. E a gente tem uma frase que eu gosto, é assim, tudo isso está aí dentro da sua cabeça, mas a gente está aqui fora. Você tem que falar para nós o que você está pensando. E a especificação é esse lugar. Por último, eu acho assim, mesmo que a pessoa não tenha a disciplina de escrever a especificação, depois que ela faz o uso da especificação, eu acho que fica mais claro o que ela tem que fazer quando ela tiver uma reunião com o pessoal de negócios, com o pessoal que é usuário, e eles perguntarem assim, alguma pergunta? Ah, eu tenho várias perguntas aqui. Vamos lá, me dá um primeiro exemplo, né? Eu lembro um sistema que era para usar o celular para fazer a chamada da sala de aula. E aí o sistema tinha um campo lógico booleano, verdadeiro ou falso. Presente, verdadeiro ou falso. E o sistema entrou em operação. No primeiro dia, tem aluno com ausência autorizada, com falta justificada, que ainda não entrou na turma, então ele não está na turma, ele não está nem presente nem ausente, ele está. E aí o campo que era booleano já passou para uma enumeração. Depois o pessoal se deu conta que tinha que fazer uma lista de valores para cadastrar no banco de dados, porque sempre aparecia uma história nova. Mas na primeira conversa, é presente sim ou não? Não, é bem mais complicado que isso. Mas se eu pedisse exemplos, eu conseguiria descobrir transferência, cancelamento, um monte de situações que, pois é, eu boto um booleano aí. Não é tão simples assim, tem uma porção de coisas que a gente vai descobrir com entregas sucessivas, mas que a gente já pode levantar com uma conversa de alguns minutos a mais, naquele momento que perguntaram. Alguém tem uma dúvida? É, e normalmente essas conversas acabam resolvendo um outro problema que lá no início tu falou, que é a perda de oportunidade, né? Às vezes nem o cliente, né? A gente pensou numa coisa que seria melhor para o sistema. Só quando tu começa a conversar sobre o sistema, sobre o que tu quer, sobre exemplos do sistema, tu diz, não, mas só um pouquinho, se isso aqui acontece, eu não quero isso, eu quero assim. Isso já sai naquela hora, isso pode ser resolvido antes, uma vez que a gente está criando a especificação naquele momento, né? Do que esperar de novo, né? Espera um mês, faz a demo, mostra para o cliente, mas isso podia ser assim. Se lá atrás a gente tivesse perguntado, o que tu acha disso? Pois é, não vi. Não é que vai resolver, mas é mais uma oportunidade da gente Sim. trazer os problemas da entrega para a especificação, para antes de tudo, né? Existem ambientes complexos, assim, porque é,
a coleta não é estruturada, não tem um enunciado que nem a gente está usando no exercício aqui. São conversas, que acontecem em diferentes contextos, e aí, pô, eu já tinha dito que eu queria, pois é, a gente fez o código, mas aí não entregou e esqueceu. E aí fica aquela sensação assim, pô, eu falo para eles, eles não dão bola, né? Então a especificação, como o Rafael disse, assim, na maior parte das ferramentas tem uma anotação, uma coisa para dizer, olha, isso aqui não verifica isso porque ainda não está amadurecido. E aí você pode colocar aquilo para lembrar de ter essa conversa, né? Geralmente uma narrativa, um cenário é uma lembrança. Vamos conversar sobre isso daqui que o sistema tem que fazer para esclarecer. Então não fiquem com aquela ideia de que eu tenho 100% de cobertura de teste, que a especificação foi toda feita no início. A gente vai estar sempre brigando para equilibrar essas três coisas, o código do sistema, o código dos testes e o texto da especificação. Isso não é uma coisa assim que está sempre sincronizado. Mas aí evita, né? Se eu estou vendo um código que não tem cobertura, opa, esqueci de fazer o teste. Se não tem teste, talvez porque não tem a especificação, vai nos dar uma maneira de medir, assim, de tornar visível esse descasamento e a gente está sempre correndo para tentar alinhar. Tem uma coisa que eu gosto também dessa aplicação, da especificação mais próxima do código, que eu falei muito já também, que eu ia perder muito tempo escrevendo aquilo para ninguém ver, né? Agora a gente não vai perder tempo para ninguém ver, porque primeiro que a gente não vai perder tempo, a gente vai fazer um negócio que a gente vai ver, vai ser usado durante o código, então ele vira parte daquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Não fica aquele documento lá, não, eu faço uma especificação agora, depois que terminar eu arrumo o texto para bater com o que eu fiz. Não, a gente tem que cumprir a especificação, e cumprindo a especificação tem que estar próxima, né, mais próximo do projeto, mais próximo do desenvolvimento e do teste. Isso, mas tem uma coisa que eu gosto muito, é que se não há uma especificação disponível em linguagem acessível, eu tenho que anotar. Mas se a especificação está disponível, eu posso descobrir que tem gente anotando para mim. Então, eu vou codificar, porque vocês estão falando. Aí chega uma hora que eu vou dizer, olha, isso aqui não faz muito sentido. Mas aí eu estou discutindo uma proposta e não anotando do zero, né? Então, para mim, assim, foi quase uma revelação, assim, claro, né? A gente senta aqui, faz uma especificação que a gente usa, aí depois a gente fica com preguiça de consultar, depois a gente mostra o código, mostra os testes, vamos fazer essa coisa circular para onde a informação tem que estar lá disponível para quem está fazendo a aprovação. Então, depois de um tempo assim, nossa, como é que a gente não fez isso antes, né? Então, eu queria ter isso antes, porque eu ouvi muitas vezes de um amigo meu num projeto que a gente trabalhou junto por alguns anos, que ele fazia parte do time de teste, né? E aí ele dizia assim, não, se não está especificado, a especificação sou eu, é o que eu quero. E era incrível, porque eles sempre queriam o que a gente não tinha feito. é. Então, assim, existem muitos ambientes, assim, diferentes e a especificação, se a gente tiver um ambiente, que uma vez eu tinha, eram 5 sócios, e aí um deles vinha de manhã, o outro vinha à tarde, o outro vinha na quarta, cada vez que chegava um sócio, a conversa era completamente diferente. Só que eles não tinham tempo de conversar entre eles. Então eles descobriam que não era do jeito que eles queriam quando a gente fazia o que o outro sócio pediu. Aí o outro, não queria assim, não, mas o fulano falou. Aí, pô, eles começavam a brigar entre eles. Por que que era assim? E aí pediam para trocar depois. Assim, se vocês tivessem brigado antes e depois pedido para fazer, seria mais rápido, seria mais fácil para vocês, né? Mas eles só notavam que eles não tinham conversado quando eles viam o código. Aí imagina 5 pessoas. Quando é que tu vai conseguir entregar e os 5, sem ter conversado, concordam? Nunca. A gente via refazendo o negócio, desfazendo, fazendo, e sempre naquela sensação assim, a gente não acertou de novo. Mas não acertou porque tem várias fontes e não há uma conciliação prévia. Quem faz a conciliação é o programador. Quem sabe, se a gente conseguir conciliar um pouco na especificação, a gente tem menos idas e vindas, né? É mais fácil alterar um arquivo com poucas regras em linguagem natural do que alterar teste, alterar código, passar por código, implementar, e aí mostrar depois e dizer, não é assim.
É bem mais fácil fazer antes, né? Bem mais barato. Conciliar o mais cedo possível, né? Porque quando a gente descobrir que não dá para conciliar, aí tem que chamar o pessoal de volta. Então, nesses momentos de especificação, tentar ser produtivo, objetivo, sair com uma direção para a gente não programar o acaso. Então, eu espero que o pessoal comece a fazer a especificação. A gente vai continuar fazendo e se divertindo um pouco com isso também. E o Tia Linux também continua, né, com outras palestras, outras trilhas. A gente continua assistindo. Eu e o Maga, a gente fica por aqui. Mais alguma coisa, Maga? Era isso. Quem quiser contribuir no repositório, fazendo outros enunciados e colocando lá para a gente compartilhar, fiquem à vontade, fica o convite. Se tiver uma outra linguagem para mostrar a configuração também, a gente está querendo mostrar para quem quiser poder olhar lá como é que eu faço isso. Isso, eu quero Pelo ver uma menos para não sair do especificação. zero. Eu quero ver uma especificação, o código e o teste. E aí a gente tem duas agora. A gente tem esse exemplo da soma e a gente tem o Olá Mundo. Eu tenho Então, que fazer o Olá Mundo ainda. Vou implementar antes. e eu tenho que fazer o Miri 2 que eu não fiz ainda. Nunca vai acabar, mas se o pessoal começar a contribuir, é interessante que a gente encontra pessoas em outras linguagens que eu não programo com frequência, eu nem sei programar, e se revela que existem ferramentas similares. Então, assim, não é uma coisa assim, pessoal de Python, pessoal de Java. É como as pessoas programam agora, contemporaneamente. E às vezes a gente fica assim, não vou nem fazer teste, eu não vou usar uma ferramenta de automação de construção. A gente vai reduzindo, né? E aí depois, para trabalhar de forma profissional, tem toda uma rampa que a gente podia ter feito aos poucos. Lá no primeiro programa que você fez, Soma Dois Números, já pensa como testar, já pensa o que estão, formalizar o que estão pedindo, já lembra de pedir exemplos. Isso vai te ajudar a criar um hábito de fazer programas e entregá-los, não só fazer para aprender a programar por programar. Então, obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. Acabou. Certo. Até mais, pessoal. Por Até favor, mais. obrigado.